Celine Dion, um dos maiores ícones da música mundial, emocionou o planeta ao revelar, em dezembro de 2022, que foi diagnosticada com uma doença neurológica extremamente rara, a Síndrome da Pessoa Rígida, conhecida pela sigla SPR. Essa condição, que vem mudando drasticamente sua vida e carreira, começou a se manifestar ainda em 2008. Goiás, News. Notícias, sem más delongas. Vamos para a notícia. Durante sua turnê Taking Chances, na Alemanha. Desde então, os sinais se intensificaram até chegarem ao ponto de comprometer movimentos simples e até a potência de sua voz, marca registrada da artista. O anúncio abalou fãs no mundo inteiro, principalmente porque a doença é pouco conhecida e seus efeitos são tão cruéis quanto limitadores. Celine passou a lidar com uma realidade dura: espasmos musculares constantes, dores intensas e rigidez progressiva do corpo. Agora, sua vida virou um verdadeiro documentário da superação, um capítulo novo e inesperado na trajetória de uma estrela que sempre brilhou com intensidade. A SPR é uma doença autoimune rara que afeta o sistema nervoso central, especialmente as regiões que controlam os músculos. Quem explica é o neurologista Saulo Nader, em entrevista a Caras Brasil. Segundo ele, a doença gera rigidez muscular severa, especialmente no tronco, braços e pernas, dificultando a locomoção, a postura e até mesmo gestos simples do cotidiano. Os espasmos dolorosos, que vêm sem aviso e podem ser provocados por ruídos, toques, emoções ou até luzes intensas, fazem com que a vida da pessoa se torne imprevisível e desafiadora. Em casos mais graves, como o de Celine Dion, até cantar se torna um tormento. O sistema imunológico, que deveria proteger, ataca as regiões do cérebro e da medula responsáveis pelo movimento. O resultado disso é um corpo que se comporta como se estivesse sendo travado por dentro, como se os músculos fossem cordas sendo puxadas com força constante, deixando o indivíduo literalmente preso dentro de si mesmo. Em 2024, Celine decidiu abrir ao mundo as portas de sua vida íntima e mostrar a realidade crua da doença por meio do documentário Eu Sou, Celine Dion. O projeto vai além da fama, dos palcos e dos holofotes. Ele mergulha fundo na dor, na fragilidade e, principalmente, na força de uma mulher que, mesmo diante de um diagnóstico devastador, escolheu não se calar. Em entrevista à rede NBC News, ela descreveu a sensação da doença como se estivesse sendo estrangulada, uma metáfora dolorosa para quem sempre usou a voz como forma de liberdade e expressão. Com lágrimas nos olhos, a cantora compartilhou o momento em que precisou tomar a difícil decisão de cancelar a turnê Courage World Tour, admitindo que não tinha mais controle sobre seu próprio corpo. O público, que sempre a viu como símbolo de potência vocal e elegância, agora testemunha sua luta pela dignidade e pelo direito de continuar sendo quem é, apesar das limitações físicas. Conhecida mundialmente pela canção My Heart Will Go On, que embalou corações com a trilha do filme Titanic, Celine Dion é muito mais do que uma voz icônica. Ela é símbolo de força, de garra e de sensibilidade. Nascida em Charlemagne, no Canadá, sua carreira é marcada por baladas emocionantes, grandes espetáculos e uma presença de palco inigualável. Ao longo de décadas, conquistou fãs nos 4 cantos do planeta e se tornou a rainha das Power Ballads, com seu estilo que mistura pop, rock, R&B e música clássica. Agora, diante da doença, ela ressignifica sua trajetória, mostrando que sua voz continua ecoando, não apenas pelos acordes que a consagraram, mas pela coragem de enfrentar uma batalha que poucos entendem. Celine Dion, que encantou o mundo com sua arte, hoje inspira com sua humanidade, tornando cada palavra, cada olhar e cada silêncio ainda mais poderosos do que qualquer nota musical. Imagine por um instante que cada passo que você dá, cada movimento simples como levantar um braço ou virar o pescoço, se transforma em um esforço quase insuportável. Agora, imagine que tudo isso vem acompanhado por espasmos musculares tão fortes que podem ser comparados a choques ou travamentos intensos no corpo inteiro. É exatamente esse o cenário que Celine Dion vive diariamente desde que recebeu o diagnóstico da Síndrome da Pessoa Rígida.
Para os ouvintes que nos acompanham agora, é essencial entender: essa não é apenas uma limitação física, é uma luta contra o próprio corpo, onde a dor, a rigidez e o medo de perder totalmente o controle se tornam companheiros constantes. Celine, que por décadas encantou multidões com sua presença de palco e seu alcance vocal impressionante, hoje trava uma batalha silenciosa, intensa, invisível aos olhos, mas extremamente real e devastadora para quem sente na pele cada espasmo, cada limitação. E o mais tocante de tudo isso é a maneira como Celine escolheu enfrentar essa realidade. De forma aberta, transparente e corajosa. No documentário Eu Sou, Celine Dion, ela não se esconde atrás da fama, não utiliza maquiagem emocional para suavizar a gravidade da doença. Pelo contrário, ela permite que o público veja seus momentos mais vulneráveis, aqueles instantes em que a dor toma conta, em que o corpo falha e a mente tenta resistir. Em uma das cenas mais marcantes, a cantora aparece chorando ao tentar cantar uma de suas músicas, o que antes era natural. Agora exige uma força gigantesca. Isso toca não apenas seus fãs, mas todos nós que ouvimos sua história. Porque mostra que por trás da estrela existe uma mulher comum, enfrentando um drama que poderia acontecer com qualquer pessoa. A empatia nasce quando percebemos que nem mesmo os grandes estão imunes às tragédias humanas. Para os profissionais da saúde e para o público em geral, o caso de Celine Dion traz um alerta importante. A síndrome de pessoa rígida ainda é pouco conhecida, subdiagnosticada e mal compreendida. De acordo com o neurologista Saulo Nader, muitos pacientes levam anos até receberem o diagnóstico correto, o que agrava ainda mais os sintomas e o sofrimento. A doença atinge cerca de 1 a 2 pessoas a cada milhão, o que dificulta pesquisas, tratamentos específicos e políticas de apoio. Por isso, quando uma figura pública como Celine usa sua visibilidade para falar sobre o assunto, ela não está apenas compartilhando sua dor, ela está criando um movimento de conscientização que pode salvar vidas. Quanto mais se fala sobre essas doenças raras, mais cedo os sintomas podem ser identificados e mais rápido os tratamentos, ainda que paliativos, podem ser iniciados, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras. Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. E é preciso dizer com todas as letras, Celine Dion continua sendo uma guerreira. Mesmo longe dos palcos, sua presença se faz mais forte do que nunca. Ela canta, agora, através da sua história, do seu exemplo, do impacto que causa ao mostrar que a fama não a torna intocável. Ao contrário, a aproxima ainda mais do público, humanizando uma trajetória que sempre foi grandiosa. Para quem nos ouve, vale refletir. Quantas vezes olhamos para artistas como se fossem inquebráveis? Quantas vezes esquecemos que por trás do talento existe carne, osso, alma e, sim, vulnerabilidade? O caso de Celine Dion é um lembrete comovente de que todos estamos sujeitos às intempéries da vida e que a verdadeira grandeza está em como escolhemos enfrentá-las. E ela, mesmo em silêncio, mesmo lutando contra o próprio corpo, ainda emociona, ainda inspira e, acima de tudo, ainda canta de uma forma que só os gigantes sabem fazer, com o coração. Agora, ouvinte, pare tudo o que você está fazendo por um momento. Feche os olhos, respire fundo e imagine como seria viver num corpo que pouco a pouco vai se transformando numa prisão. Imagine querer correr, abraçar alguém, cantar, dançar ou simplesmente levantar da cama e não conseguir. Essa é a realidade de Celine Dion. Mas não pense que isso é apenas uma história sobre uma celebridade enfrentando uma doença. Não. Isso é um chamado para todos nós olharmos para as doenças neurológicas raras com mais seriedade, mais empatia e mais urgência. A síndrome da pessoa rígida não é só uma curiosidade médica. Ela é uma sentença de dor constante, de dependência progressiva, de angústia emocional. E o mais chocante é saber que, mesmo sendo uma doença que destrói a liberdade do corpo, ela muitas vezes passa despercebida por médicos, pela sociedade e até por familiares que não compreendem o tamanho do sofrimento de quem convive com ela.
Celine Dion se tornou, sem escolher, a voz de milhões de pessoas ao redor do mundo que enfrentam condições neurológicas silenciosas, invisíveis aos olhos, mas que destroem vidas por dentro. A importância de se falar sobre isso vai muito além do entretenimento. Estamos tratando de um problema de saúde pública negligenciado, que precisa ser entendido para que o preconceito acabe e o apoio cresça. Há pacientes que vivem anos sendo diagnosticados erroneamente com doenças psiquiátricas, sendo desacreditados por familiares, sofrendo sozinhos, achando que estão ficando loucos. E por quê? Porque a SPR, assim como outras doenças neurológicas raras, não tem uma aparência clara. Não deixa marcas na pele, mas marca profundamente a alma. É por isso que o caso de Celine Dion deve ser visto como um divisor de águas, um grito global por mais atenção, mais humanidade e mais pesquisa. E você que está ouvindo agora, talvez conheça alguém que sente dores inexplicáveis, rigidez estranha, espasmos sem motivo. Talvez você possa ser a pessoa que muda a vida dela. E sabe o que é ainda mais impactante? A forma como essa doença ameaça aquilo que Celine mais ama: a música. Para uma artista que vive da emoção que a voz transmite, que construiu sua identidade com notas potentes e letras profundas, perder o controle sobre a própria musculatura vocal é devastador. Durante anos, Celine se apresentou ao redor do mundo, enchendo estádios, emocionando multidões, sendo a trilha sonora de momentos inesquecíveis na vida de milhões de fãs. Hoje, cada nota que ela tenta alcançar é uma batalha contra espasmos, contra a dor, contra a rigidez. É como se seu dom mais precioso estivesse sendo arrancado aos poucos. E ainda assim, ela não se esconde. Ela se mostra. Ela se vulnerabiliza. Isso é força. Isso é coragem. E isso é um exemplo que precisa ser valorizado. Porque não é apenas sobre cantar. É sobre resistir. É sobre continuar sendo quem se é mesmo quando tudo ao redor, inclusive o próprio corpo, diz que não dá mais. O documentário Eu Sou, Celine Dion, não é só uma produção audiovisual. É um grito de socorro, é uma homenagem à resistência, é um espelho da dor humana em sua forma mais real. Ali, ela não está cercada de dançarinos, luzes ou cenários luxuosos. Está cercada por remédios, exames, fisioterapeutas e limitações. Está cercada por uma batalha interna que não dá trégua. Mas mesmo assim, ela olha para a câmera e compartilha sua jornada. E ouvintes, isso não é algo comum. A maioria dos artistas se cala diante da fragilidade. Celine escolheu expor sua fraqueza como forma de força. E isso transforma. Isso educa. Isso toca. Por isso, se há algo que podemos aprender com essa história, é que o corpo pode falhar, mas a vontade de viver, de lutar, de seguir, essa sim é invencível. Que cada um de nós leve essa lição: acolher quem sofre em silêncio, apoiar a ciência, valorizar a saúde e nunca, jamais duvidar da potência de alguém que se recusa a desistir. Ouvinte, agora eu te convido a refletir com profundidade, porque essa história não é apenas sobre uma doença rara, nem somente sobre uma artista internacional. É sobre algo muito maior. É sobre o corpo humano se voltando contra si mesmo. É sobre a dor de perder o controle sobre aquilo que sempre foi natural. É sobre o medo que mora nos olhos de quem não sabe se amanhã conseguirá se levantar da cama, pegar um copo de água ou simplesmente respirar sem dor. A síndrome da pessoa rígida é uma condição que desmonta a estrutura de vida de uma pessoa. Ela não afeta só músculos e movimentos. Ela desestabiliza a mente, provoca ansiedade, depressão, isolamento. Celine Dion, mesmo cercada de cuidados médicos, estrutura e fama, não está imune ao sofrimento. E se ela, com todos os recursos do mundo, sente tanto, imagine como é para as milhares de pessoas anônimas, espalhadas pelo mundo, que enfrentam essa mesma doença todos os dias, sem visibilidade, sem apoio, sem voz. E é aí que o papel da informação se torna fundamental, porque o silêncio, nesse caso, pode ser tão cruel quanto a própria doença. É preciso que a sociedade compreenda: doenças raras não podem ser tratadas como invisíveis. Elas exigem pesquisa, financiamento, capacitação de profissionais e, acima de tudo, empatia.
A SPR, por exemplo, ainda não tem cura. Os tratamentos são paliativos, com medicamentos que tentam aliviar os sintomas, relaxar os músculos, reduzir os espasmos. Mas os efeitos colaterais desses remédios são pesados, e o sucesso do tratamento varia muito de pessoa para pessoa. Além disso, muitos pacientes enfrentam a burocracia dos sistemas de saúde, a falta de medicamentos especializados e o despreparo de profissionais que desconhecem a doença. A visibilidade que Celine Dion deu ao tema é um divisor de águas. Ela colocou os holofotes em uma condição que vivia nas sombras e deu voz a milhares de pessoas que sofrem caladas. E para você que está ouvindo agora, essa informação pode ser o primeiro passo para mudar a vida de alguém ao seu redor. Porque sim, conhecimento salva. E quando se fala de doenças raras, salvar significa, muitas vezes, simplesmente ouvir, acreditar e acolher. Mas a história de Celine Dion vai além do drama. Ela nos ensina sobre resiliência, sobre a capacidade de seguir mesmo com as estruturas ruindo. Mesmo enfrentando uma condição que afeta justamente sua principal ferramenta de trabalho, a voz, ela transformou sua dor em mensagem. Em cada depoimento, em cada cena do documentário, ela mostra que há beleza na vulnerabilidade, que há coragem no choro, que há força no momento em que se admite a fraqueza. E isso, ouvinte, é algo que toca profundamente, porque todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos nossas próprias formas de rigidez, medo, perda, dor, limitações físicas ou emocionais. Celine Dion nos mostra que não importa quão famoso, rico ou talentoso alguém seja, todos estamos sujeitos à fragilidade da existência. Mas também nos mostra que é possível transformar sofrimento em legado, dor em conscientização e silêncio em voz. Portanto, ao final dessa história, o que fica é um chamado. Olhe ao seu redor. Preste atenção nos sinais que muitas vezes são ignorados. Dê valor à saúde. Apoie as campanhas por mais pesquisas em doenças raras. E, acima de tudo, nunca subestime a dor do outro. Porque por trás de cada sorriso pode haver uma luta que você não vê. Celine Dion continua sendo uma artista gigante, não apenas por sua música, mas pela coragem de mostrar sua verdade ao mundo. E que essa verdade sirva de exemplo, de alerta e principalmente de empatia. Que possamos aprender com sua história que a vida é frágil, mas também é poderosa. Que o corpo pode enfraquecer, mas a alma, essa sim, quando sustentada pela vontade de continuar, jamais se quebra. E que no fim das contas, talvez a maior de todas as canções que Celine Dion tenha cantado, seja exatamente essa, a melodia da superação. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.